Olá, sejam muito bem-vindos a esta terceira conversa deste podcast Todos os Nomes. Neste ciclo estamos a abordar diferentes temáticas relacionadas com a atual crise pandémica do coronavírus. Hoje vamos abordar a questão das famílias e da relação entre os pais e os filhos nesta nova realidade em que estamos enclausurados dentro de casa. Para isso tenho o enorme prazer de vos apresentar a Marta Arriaga. A Marta é psicóloga de orientação dinâmica e trabalha com crianças, adolescentes e jovens adultos e as suas famílias. A capacidade empática é, na sua opinião, a melhor ferramenta para ajudar os seus pacientes. Acredita que na nossa vida pessoal e profissional, se nos compreendêssemos melhor uns aos outros, colocando-nos no lugar do outro, poderíamos atingir mais e melhor. A Marta iniciou a sua carreira profissional a trabalhar com crianças autistas, com as quais muito pôde aprender e que a ajudaram a desenvolver inúmeras competências, tanto pessoais como profissionais. Posteriormente, trabalhou em contexto escolar, o que permitiu conhecer a fundo muitos aspectos da área da educação. Foi uma junção perfeita, não faz mal, Marta, com o trabalho que faz em clínica privada. Conhecendo bem estes dois mundos, sente que consegue ajudar as crianças e adolescentes nos vários campos das suas vidas. Marta, muito bem-vinda, muito obrigado por teres aceito o meu convite. É um prazer ter-te neste espaço. E se calhar começava por te perguntar, ou por pedir que falasse um bocadinho sobre esta nova realidade, não é? Sabemos que as famílias vão já na sua prática diária normal, ter uma criança em casa ou várias crianças em casa já é um trabalho exigente, ainda para mais nesta nova realidade e conjuntura, parece que o sistema por si já tem alguma pressão, pode estar em sobrecarga. O que é que nos podes dizer sobre isto? Olá, obrigada pelo convite, antes de mais, estou muito contente com este convite. O que eu tenho andado a pensar nestes últimos dias, não é? Tendo em conta que todos nós tivemos uma grande mudança repentina na nossa vida, quase que de um dia para o outro, não é? A nível de familiar, deve ter acontecido à maior parte das famílias, de repente, irem buscar os filhos à escola e nessa noite receber um e-mail a dizer que no dia a seguir a escola já não vai abrir, não é? E, portanto, toda a rotina que já tínhamos montado, todo o suporte que muitas famílias têm, dos avós, enfim, das babysitters, cada família se organiza à sua maneira, não é? Deixou de existir de um dia para o outro, não é? E isso implicou aqui uma grande reorganização familiar. Para além disto, tudo o que a pandemia trouxe a nível de ansiedade, de preocupação, de stress, não é? Foi aqui um turbilhão, quase um tsunami de emoções de uma semana para a outra, não é? Nós fomos começando a ouvir chegar a Portugal e de repente um tsunami de alterações e de emoções nas nossas vidas. Eu acho que muitas pessoas se devem ter sentido assim um bocadinho sem chão de repente, não é? E agora, o que é que eu faço à minha vida? Como é que eu vou organizar a minha família, os meus filhos, o meu trabalho? Já não tenho ajuda em casa, como é que eu vou fazer isto, não é? Em primeiro lugar, esta reorganização demora tempo, não é? Não é de um dia para o outro, não é, ok, então vou passar uma noite em branco a pensar como é que vou reorganizar a minha vida e amanhã acordo e já está tudo organizado, quarentena em nossa casa, não é? Horários feitos,
implica tempo e nós não tivemos tempo para nos prepararmos, não é? Esta ansiedade e esta angústia que estamos todos a sentir, inevitavelmente passa para os nossos filhos ou para a nossa família, para a nossa dinâmica familiar, não é? E, portanto, quer dizer, tem que haver mesmo um período de adaptação em que todos temos que reagir, temos que sentir as coisas que temos que sentir neste momento de pandemia, não é? Para nos voltarmos a reorganizar. Tudo o que é incerto, como é esta pandemia, e desconhecido, provoca nos seres humanos enormes angústias e enormes preocupações, não é? E, portanto, todos nós estamos a lidar com isso neste momento e temos que nos reorganizar e temos que dar tempo para conseguir chegar a esta reorganização. Marta, na tua opinião, pensando nas crianças mais novas, talvez ainda em idade pré-escolar, elas têm as suas próprias rotinas, não é? Vão para a creche também, vão para a escola e subitamente essas rotinas mudam, mas ainda não há propriamente uma clara ideia daquilo que está a acontecer. Como é que os pais podem reformular e como é que podem explicar a estas crianças aquilo que está a acontecer neste momento? Eu acho que é muito importante falar sobre o que se está a acontecer de uma forma muito simples a crianças de idade pré-escolar, não é? As escolas, eu penso que a maior parte das escolas fizeram um excelente trabalho em ir falando com eles sobre isso. Eu fui reparando, tanto no consultório como na minha vida pessoal, que as crianças chegavam e traziam, mesmo antes da escola, quer dizer, de rebentar aqui em Portugal, não é? A pandemia, as crianças chegavam e falavam sobre o assunto e tossiam para o cotovelo, não é? Como foram ensinados e, portanto, já vinham, e eu acho que muito bem feito, já vinham com enfim, poucas noções daquilo que têm que ter do assunto. E, portanto, pegar no que eles foram ouvindo na escola, não é? E de uma forma muito simplificada explicar que é um vírus que se espalha muito rapidamente e que isso é assim a maior preocupação, não podemos ficar todos doentes ao mesmo tempo, não é? Porque quer dizer, temos que ir ficando doentes uns de cada vez para tomarmos conta uns dos outros, para os médicos poderem tomar conta dos que precisam de mais ajuda e também descansar muitas crianças no sentido de que é um vírus, no fundo uma gripe, não é? Que em princípio não é perigosa para as crianças, em primeiro lugar, não é? E para as pessoas que são saudáveis, são mais para os mais velhinhos e por esses mesmo temos que ficar em casa porque este vírus gosta muito de se espalhar muito rapidamente, tem muita pressa, não é? E portanto tentar que o vírus não se espalhe é o nosso papel, o que nós podemos fazer é ficar em casa e estarmos resguardados, portanto, assim de uma forma muito simples, não é? E sem os preocupar e sem pôr o peso da preocupação que nós, adultos, sabemos e sentimos, mas que as crianças, na verdade, não têm que sentir. Não é? Exato. Isso faz-me pensar em outra coisa que sinto na minha própria vida pessoal, que é, principalmente nestas idades, as crianças são altamente sensíveis. Não é? Portanto, é muito importante, como dizes, não transmitirmos a nossa ansiedade para as crianças no discurso, mas elas são tão sensíveis que muitas vezes a ansiedade transparece, quer queiramos, quer não. E aí entra um bocadinho mais um papel do que é que os pais, enquanto adultos, podem fazer sobre eles próprios. Alguma sugestão nesse sentido? Ou, o que é que refletes quando te transmites? Como eu estava a dizer no início, o que eu acho mesmo mais importante nesta fase é nós nos darmos tempo para sentirmos aquilo que temos que sentir, não é? Estamos todos a lidar com uma situação completamente nova, completamente desconhecida e para conseguirmos aceitar esta situação, que é muito difícil de aceitar e eu sinto que ainda há muita gente em negação, não é? A não querer acreditar que
pode estar a acontecer uma coisa destas em pleno século XXI, não é? Darmos tempo, aceitarmos o que está a acontecer e depois da aceitação, então tentar reorganizar um bocadinho as nossas vidas familiares, as nossas dinâmicas, não é? Para que todos nos acalmemos em conjunto. Sem dúvida. Mas voltando um bocadinho às crianças, porque eu acho que há aqui uma coisa importante que eu me esqueci de dizer, que é devemos muito ouvir o que elas trazem, porque não desvalorizar o que elas trazem, porque isso é o mais importante, o que é que elas já sabem, não é? O que é que elas já trazem, o que é que elas já sabem sobre o assunto, vamos primeiro ouvir e depois organizar essa informação de uma forma calma, não é? Para lhes transmitir calma. Porque muitas vezes temos tendência de relativizar, não é? Não te preocupes com isso, vai ficar tudo bem. E vai, não é? Mas temos que as ouvir primeiro e ouvir as preocupações delas e depois contê-las, não é? Isso é mesmo muito importante. Depois, de facto, o estado em que nós estamos, mães, pais, transmite-se para eles, não é? E, portanto, quanto mais nós conseguirmos estar calmos e acreditar que isto vai passar, não é? Mais eles vão estar calmos e mais o dia a dia vai ser tranquilo, não é? Mas, de qualquer forma, temos que nos dar tempo para chegar a esse equilíbrio, porque não é fácil, não é? Não é fácil de um dia para o outro estarmos todos fechados em casa e há muitas famílias e crianças que estão fechadas em apartamentos pequeninos, não é? Com pouco espaço, as crianças não percebem porque é que não podem ir à rua, porque é difícil, por mais que nós expliquemos, enfim, é difícil, não é? E são crianças e querem ir à rua e pronto, e brincar e precisam de ar livre e de correr, e não podem, ou podem de uma forma muito reduzida e muito contida, não é? E portanto, temos que nos dar este tempo para chegarmos a esse equilíbrio. E outra coisa que eu acho importante é, já vamos falar mais à frente de estratégias, não é? Mas já dar aqui uma luz, tem a ver com esta questão do tempo e de nos darmos este tempo para chegar a um equilíbrio bom para todos, que é pensarmos em coisas, em rotinas e em dinâmicas que sejam realistas, não é? Quer dizer, não pôr a fasquia muito alta e não vamos conseguir trabalhar tudo o que trabalharíamos se estivéssemos no nosso escritório, na nossa empresa, não é? Porque estamos todos em adaptação e eu acho que tenho ouvido muito as empresas a dizerem que compreendem este estado em que estamos e que as famílias não conseguem ser tão produtivas, não é? Que têm crianças para cuidar, etc. E, portanto, respirar fundo e darmos ao luxo, já que temos tempo, então vamos aproveitar este tempo para chegar ao equilíbrio sem ficarmos muito estressados que não estamos a conseguir cumprir com tudo o que devíamos, não é? Ok, ótimo. Muito interessante e muito importante aquilo que estás a trazer. Registro a necessidade de darmos tempo e registro também aquilo que disseste, a importância da escuta, não é? De escutarmos também as crianças. Foi algo que a Margarida Lima, na conversa anterior, também trouxe, quando falávamos sobre os adultos de idade avançada, que para mim me pareceu muito importante na conversa, que é este aspecto de nós, enquanto filhos e netos, estamos a colocar os nossos pais e os nossos avós, que estão no grupo de risco, em isolamento ou em distanciamento social, em quarentena, e de algumas vezes pode ser um pouco imposto, não é? Tu tens de ficar em casa porque é importante, estás de risco. E a Margarida dizia sim, mas ao mesmo tempo temos que o escutar. Eles têm direito à sua opinião e tomar as suas próprias decisões. E ela dizia, a minha mãe, que tem 80 anos, ela quer que eu vá à casa dela, tomamos as medidas de precaução, mas é o risco que ela toma, na sua responsabilidade, de continuar a ver os seus filhos. E este aspecto da escuta, trazê-lo também para o universo das crianças, parece-me fundamental, porque podemos perceber onde é que elas estão, não é? E poder fazer uma melhor gestão emocional
do lugar em que elas estão e não de algo que nós projetamos daquilo que pode ser melhor para elas ou não. Uhum. Por exemplo, nas crianças pequenas, de idade pré-escolar, para facilitar essa escuta e ajudá-las também a transmitirem aquilo que podem estar a pensar, muitas vezes não conseguem por palavras, não é? Porque não chegam, quer dizer, não têm ainda o vocabulário suficiente para poder dizer o que é que sentem. E se calhar utilizar a estratégia de um desenho ou de uma plasticina, uma coisa que seja mais livre para poderem, no fundo, desenhar o vírus ou construir o vírus em plasticina, o que imaginam que é, não é? Para depois, a partir daí, conseguirmos ter uma conversa mais profunda sobre o que eles estão a pensar e a sentir e a magicar já na cabeça deles, não é? Ótimo, ótimo, ótimo. E para mim começaste a introduzir uma outra questão que me parece um ponto importante de aprofundarmos um pouco, que é, nós temos a nossa persona ou o papel profissional, temos o nosso papel enquanto pai ou mãe, temos o nosso papel enquanto parceiros, marido, mulher, e de repente todos esses papéis que normalmente estavam divididos em diferentes horas do dia, de repente esses papéis estão todos em simultâneo dentro, debaixo do mesmo teto. E para além, obviamente, das tensões e problemas que isso traz, aquilo que eu te queria perguntar é explorar um bocadinho esta questão de crianças já na idade escolar. Eu sei que muitas delas estão a receber fichas e trabalhos de casa e têm um plano de estudo para fazê-lo em casa. É importante para os pais, estando sob a pressão do trabalho, e ainda bem que dás esse feedback que as empresas estão a dar espaço. Será assim tão importante para os pais tentarem manter um rigor das crianças fazerem os trabalhos de casa, estarem atentas, cumprirem todos os objetivos? Ou pode-se abrir um bocadinho de espaço também a descobrir dentro da própria dinâmica da família aquilo que melhor ajuda à regulação das emoções e das relações dentro de casa? Olha, Nuno, eu acho que nesta fase de pandemia em que estamos, o mais importante e o grande objetivo de todas as famílias é tentar estar o mais tranquilos possível, não é? Para isso, então vamos arranjar um equilíbrio que nos permita estar todos mais tranquilos. É preciso flexibilidade neste momento, não é? Ou seja, obviamente que se nós, pais, também não estamos a conseguir ser tão produtivos no trabalho, porque de repente temos que desempenhar não sei quantos papéis, não é? Há mesmo no nosso período de trabalho, das 9 às 6, imaginemos, não é? Então as crianças também não vão conseguir ser tão produtivas como se estivessem na escola, não é? E portanto, vamos tentar arranjar uma dinâmica, um equilíbrio em que seja possível as crianças então de idade escolar trabalharem um bocadinho, sim, não é? Trabalharem um bocadinho, tentarem definir uma rotina diária que seja fazível, que seja realista, definir com as crianças em conjunto, não é? Que é para elas se sentirem envolvidas e que tiveram também voto na matéria, se preferem fazer os trabalhos de manhã, se preferem fazer os trabalhos de casa, se tem que ser de manhã à tarde, então vamos lá ver em que horas é que preferem fazer assim esse horário familiar em conjunto, mas de uma forma realista e flexível, não é? Porque estamos todos a adaptar-nos a uma situação nova, há crianças que de repente estão a ter aulas online, não é? E que coisas boas que isso pode também trazer. Pode trazer coisas muito interessantes e aprendizagens muito interessantes. Mas estamos todos em adaptação, portanto vamos ser flexíveis e não vamos, quer dizer, e vamos manter a tranquilidade. Se não conseguir fazer todos os trabalhos desse dia, não me parece que num estado de emergência em que estamos, esse seja o maior problema. E depois isto é o que é trabalhar em casa, somos interrompidos pelos nossos filhos, então aqui peço imensa desculpa. Está à vontade. Rodrigo.
E não faz mal nenhum, não é? Não há Exatamente. qualquer problema, continuamos a nossa conversa sem problema. Esta é a nossa Também tem realidade. coisas boas, recebemos um miminho do filho a meio do trabalho, não é? Ótimo, Ou sim. seja, E realmente é uma parece-me que parte boa. vamos lá ter alguma sensibilidade, não é? E algum, quer dizer, bom senso no meio do que se está a passar. Estamos todos em adaptação e, portanto, fazemos o que podemos, o melhor que podemos e o que não conseguirmos, parece-me a mim que não faz mal nesta fase, não é? Há coisas mais importantes. Essa é a minha opinião. Claro. Espero que as pessoas não se zanguem comigo. Marta, na tua prática clínica, trabalhas com diferentes idades, trabalhas também com adolescentes. Quais é que podem ser assim, os desafios mais específicos desta faixa etária, sendo uma faixa etária que, por vezes, por natureza, são de oposição, são de confrontação, são de oposição à norma? Como é que podemos ajudar as famílias que estão a experienciar isso de alguma forma? Uhum. Pois eu acho que é muito importante nos adolescentes, ao contrário das crianças, em que se deve evitar a exposição às notícias, não é? Porque não conseguem geri-las, porque não têm idade para estar a ouvir as notícias tal como elas são, não é? Nos adolescentes, hoje em dia, nós já não temos controle sobre isso, não é? Os adolescentes têm as notícias no telemóvel e leem as notícias ao minuto e nós nem sabemos que estão a ler, não é? Não é como na nossa altura em que nós, quer dizer, muitas vezes nessa idade não comprávamos o jornal, não é? Porque não era uma prática que nós fazíamos. As adolescentes de agora não, têm as notícias no telemóvel e vão acompanhar. E, portanto, isso é um fator que eu acho que ajuda a que percebam o que é que se está a passar. Claro que tem que ser tudo muito explicado e também tranquilizar, não é? Tranquilizar os adolescentes e explicar bem as notícias que leram para que não fiquem preocupados e assustados, mas de alguma forma esta pandemia que eu acho que está a juntar, a unir-nos, apesar de estarmos todos afastados, não é? Parece que está a unir de repente um povo para o bem de todos e para, não é, para salvar vidas, e então pegar nesse exemplo e também ajudar os adolescentes a compreender este poder de união que, apesar de tudo, esta pandemia está a ter, e também que eles aprendam coisas boas e positivas com o que se está a passar, não é? Sentes Muito que, de certa através da forma, comunicação. Sentes que, de certa forma, o trabalho é dos pais ou a função dos pais pode ser nesta fase com crianças não, desculpa, com adolescentes, Adolescente. trazê-los um bocadinho mais ao nível dos pais, no sentido de os compreender, de ouvir a opinião deles e de lhes dar espaço também para poderem afirmar aquilo que são as suas opiniões. Sim, sem dúvida. A comunicação é muito importante em qualquer idade, não é? Seja na criança pré-escolar, em que nós temos que ouvir, em primeiro lugar, ouvir o que ela já sabe, o que é que ela está a sentir. Nos adolescentes a mesma coisa, não é? Claro que tudo com linguagem adaptada a cada idade, mas os adolescentes hoje em dia realmente têm acesso, a maior parte deles tem acesso às notícias, não é? E portanto, conversar, comunicar e também tranquilizar no sentido que estamos todos juntos e vamos todos ficar bem, não é? Estamos todos aqui protegidos em casa uns pelos outros e vamos todos ficar bem, mas aproveitar o que se está a passar para poder explicar, não é? E poder apelar a este sentido de união e de cidadania que quer dizer que é uma aprendizagem que eles vão ter nesta idade e que vai mudá-los, eu acho, para sempre, não é? Tal como nos está a mudar a nós já em vida adulta, não é? Sim, sim, sim. Marta, se calhar passámos um bocadinho para a segunda fase da nossa conversa, em que dissemos que falaríamos um pouco de estratégias, recomendações. Bom, recomendações já tens dado sempre, mas será que podemos falar um bocadinho em estratégias mais específicas de como atuar nas diferentes faixas etárias e o que é que para ti pode ser fundamental os pais porem em prática neste momento?
Uhum. Pois, realmente é um bocadinho difícil estarmos a falar, quer dizer, eu não consigo falar de um problema sem dar logo uma ou duas Claro, estratégias de solução, não é? Portanto, claro. fui misturando. Mas sim, então, realmente a nível de dinâmica familiar muda bastante consoante a idade das Uhum. crianças, não é? Se temos filhos com idades pré-escolar, não temos a questão dos trabalhos, não é? Mas por outro lado, temos que os entreter e são muito ativos e precisam de gastar energia e precisam muito da nossa atenção, o que também dificulta, por exemplo, o trabalho dos pais, o teletrabalho, não é? Uhum. Nessa idade, o desafio é esse. Na idade escolar, o desafio é que as crianças têm que fazer trabalhos e têm que corresponder e têm que trabalhar, e os pais também têm que fazer os trabalhos deles, e parece que ninguém está a dar conta do recado, mais o ter que cozinhar, mais o ter que tratar da roupa, não é? É as Uhum. coisas que assim que eu vou ouvindo de grandes preocupações nesta quarentena. De facto, eu acho que e como está, quer dizer, estão a circular muitos cartazes e muitos e-mails nesse sentido de ideias e sugestões para que a quarentena corra bem e que seja calma e tranquila, não é? De facto, é importante tentar manter os horários das crianças pequenas, não Uhum. é? Tentar manter os horários para sono, não é? E, portanto, tentar manter dentro do possível e também adaptando um bocadinho à nova realidade, já se não têm que acordar às 7 para chegar à escola, então podem acordar às 8, não é? Que bom que isso é, já não há pressa de manhã, Não faz. aproveitar isso que tem de bom, não é? Mas Exato. tentar manter um bocadinho a rotina a hora do almoço, a hora da cesta, tentar não mudar muito essas rotinas, porque isso organiza as crianças e faz com que não sintam de repente que tudo mudou, não é? Para as crianças, tal como para nós, a vida mudou de um dia para o outro. De repente deixaram de ir à escola e têm saudades dos amigos, mesmo os de pré-escolar, não é? Sentem falta das atividades da escola, sentem falta dos amigos, sentem falta das educadoras, não é? E portanto, para eles também foi aqui uma mudança muito grande na vida deles. E portanto, tentar manter algumas rotinas que faça sentido na dinâmica familiar de cada um, não é? Para que as crianças sintam alguma organização, até poder, mesmo em pré-escolar, enfim, não dá para fazer horários de trabalho, obviamente, nem faz sentido, as crianças em pré-escolar têm que brincar, não é? Uhum. Mas até poder, quer dizer, de manhã sempre guardar um bocadinho para fazer uma atividade mais manual, mais de artes plásticas, não é? E, portanto, haver ali uma rotina que organize um bocadinho as crianças e que mantenha, que traga um bocadinho da escola para casa, porque eles também sentem falta, não é? Ok. Sentem falta dos trabalhos e dos desenhos que faziam na escola. Portanto, tentar trazer um bocadinho da escola para casa, dentro do que é possível nestas idades, não é? E manter as rotinas dos horários, das cestas e das refeições e etc. Eu acho que isso pode ajudar muito a que as crianças tenham alguma tranquilidade e alguma continuação do que era a vida deles antes desta mudança tão grande, não é? Depois, na idade escolar, a mesma coisa, mas adaptando à questão de que tem que trabalhar, tem que haver trabalhos, não é? E, portanto, também definir horários, como eu já tinha dito com as crianças, já agora envolvê-las, para que elas depois mais facilmente cumpram aquilo que combinaram com os Uhum. pais, não é? Haver horários, haver também participarem nas tarefas de casa. Quer dizer, o meu filho de 3 anos fica radiante a pôr a mesa hoje em dia, não é? E gosta de ajudar. E ele tem 3 anos, coisas pequeninas, mas que fazem com que todos contribuam para as tarefas de casa. Adaptar isso às idades todas que têm a casa, não é? Portanto, quanto mais velhos, mais conseguem ajudar, mas definir que é para depois não haver aquelas discussões habituais, não é? Que nesta quarentena
já há atenção suficiente, vamos tentar não aumentar com essas discussões, não é? De quem é que faz o quê. Portanto, se todos definirem em conjunto, se estiver bem definido, com alguma flexibilidade, eu acho que pode ajudar a que tudo esteja mais tranquilo. Sim, no outro dia li alguém que escrevia nas redes sociais, dizia assim de uma forma quase em tom de brincadeira, mas que eu achei que era profundo e inspirador, no sentido em que esta pessoa dizia qualquer coisa do género: vamos lá relaxar com os trabalhos de história, de português e de matemática, vamos ensinar as crianças a lavar a louça, a pôr a mesa, a mudar o óleo do carro, a fazer uma série Exato. de atividades que, no fundo, é formação para a vida. Não é? Uhum. E hoje em dia, não é só hoje em dia, mas isto é uma discussão que é uma discussão que me parece interessante, que é este aspecto de que as crianças, adolescentes e jovens adultos muitas vezes são formados para um mercado de trabalho e não são formados para a vida, não é? E hoje em dia ouvemos algumas pessoas a dizer: bom, agora é que era bom sabermos cultivar legumes, agora é que seria bom fazer uma série Exato, de atividades que gerações anteriores faziam, nós não fazemos, nós não exato. aprendemos, eu não aprendi na escola. Que potencial de criatividade e de descoberta é que há para as famílias? Não só para as crianças, mas para os pais também. Porque tu estás a dar Uhum. exemplos de, pá, sejam criativos, desenhem, pintem, façam música, não é? De repente, os pais podem dar espaço também à, à criatividade que nós adultos muitas vezes não temos a oportunidade Uhum. de expressar. Que oportunidades há de crescimento aqui enquanto família? Uhum. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é importante Uhum, antes de pensarmos nisso, que é aquilo onde eu comecei no início, que é, é preciso dar também tempo para chegarmos a nós pais também termos a disponibilidade para sermos criativos, porque estamos todos a adaptar-nos ao que está a acontecer, não é? Portanto, eu estou a dizer isto porque também já li num ou noutro sítio a dizer: não embelezem esta pandemia, não é, quer dizer, nada disto é bonito, não é nada desse o meu objetivo, não é? Aqui a minha ideia e o que eu penso é, quer dizer, já que fomos obrigados, e por um lado ainda bem, a ter mais tempo com as nossas famílias, não é? Então vamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível, dentro do que nos é possível também da nossa disponibilidade mental e das preocupações que cada um tem com os seus familiares, de saúde, financeiras também, está a ser um grande peso, não é? Em várias famílias, é uma preocupação muito grande, portanto, eu percebo também que possa não haver disponibilidade mental para estar agora a fazer teatros com os filhos e a desenhar, não tem que ser todos os dias, não tem que estar disponíveis todos os dias para isso, mas um dia pode ser que se inspirem mais do que outro e que aproveitem este tempo, lá está, para fazer coisas diferentes e novas e divertidas que não temos tempo normalmente no nosso dia a dia, não é? Para fazer com os nossos filhos, mas com tempo. uhum. Não é preciso, quer dizer, de repente um dia então agora vou fazer artes plásticas e quer dizer, não é isso que eu estou a querer transmitir, é devagarinho vamos abrir-nos para ter disponibilidade, para ter outras experiências com os nossos filhos, com a nossa família, em casal até, não é? Uhum. Ainda há bocado estava a falar com uma amiga minha que é artista, é cantora, e que me estava a dizer, cantei com o meu marido e nunca tinha acontecido e foi incrível. Por exemplo, não é? Que bom! E se calhar se não tivesse acontecido esta pandemia, não tinham chegado aí, não tinham tido este tempo de tanta convivência juntos para terem que ser criativos e inventar qualquer coisa, não é? Isto em casal, como com os nossos filhos, poder aproveitar o tempo para fazer coisas diferentes. Uns dias estamos mais disponíveis, outros estamos menos disponíveis, não faz mal, não é? Sempre que conseguirmos aproveitamos, outros dias, pronto, se calhar eles vão ter que se entreter mais sozinhos, porque nós não estamos todos disponíveis e com flexibilidade, com equilíbrio, não é? Uhum. Ok. Sim, muito importante. Acho que é uma perspectiva que é enriquecedora. Concordo contigo neste aspecto de não embelezar
esta pandemia que temos a oportunidade de ver todos os dias, a tragédia que está a ser, não é? E ao mesmo tempo pensar que também estamos num lugar privilegiado, não é? Enquanto sociedade, temos esta oportunidade, não é? Noutros lugares do mundo as condições serão muito piores e mesmo na nossa realidade portuguesa, obviamente que há pessoas que estão em muito maior tensão neste momento do que outras. Ah, Uhum. e obrigado por também deixares isso presente, que é importante. Marta, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Só perguntar-te se há alguma mensagem final que queiras transmitir, algum comentário, algum resumo. Uhum. Bem, pensa, é que lá está, para mim o mais importante e sempre no fundo o que eu estou a tentar arranjar o meu próprio equilíbrio, não é? E se calhar daí também estar sempre a referir isto, da questão do tempo e de termos calma e de darmos tempo para que consigamos todos um bom equilíbrio, não é? Nestes novos tempos que estamos a ter que viver, não é? Não sermos exigentes connosco próprios. No outro dia também li um artigo muito interessante que dizia que não me vou tornar fada do lar só porque estou em casa de quarentena, não é? Ou seja, de facto não sentir obrigação e exigência agora de estar a fazer certas coisas só porque estou em casa e tenho mais tempo, não é? Vamos olhar para o que é importante e vamos pôr as prioridades e se a casa tiver mais um bocadinho mais arrumada do que o habitual, porque estamos todos, de repente, todos muitas horas a viver na mesma casa, não é? Não faz mal, vamos nos centrar no que é mais importante para não estarmos estressados, não estarmos ansiosos e não estarmos a passar isso para os nossos filhos e depois os nossos filhos para nós e depois é uma grande bola de neve que não para, não é? Uhum. Portanto, Pôr prioridades. sim, manter uma estabilidade que é importante para as crianças, essa estrutura, mas não sermos demasiado rígidos e exigentes, permitir-nos errar no sentido de ter a casa Exato, trabalhada. exato. E ter alguma flexibilidade, não é? Alguma flexibilidade, que também é uma boa aprendizagem para as crianças, não é? Sim, sim. Que bom. Marta, agradeço imenso a tua disponibilidade Obrigada. e obrigado por partilhares connosco toda esta tua experiência e este teu saber. E ainda bem que fomos interrompidos por um dos teus filhos, é sinal dessa flexibilidade. Portanto, Exato. estamos a viver aquilo que estás a transmitir e isso é o mais importante. Agradeço-te imenso, que continue tudo a correr bem e até breve. Obrigada igualmente para ti. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito. Adeus, Marta. Adeus.